Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Sem dúvida, vivemos um tempo de profundas desigualdades sociais, exploração da classe trabalhadora, aumento de número de desempregados, isto sem contar com as incertezas, dúvidas e inquietudes que rondam o cenário político e econômico. Fatores estes que, por mais que nos esforcemos, acabam por nos afetar. No Salmo 37, Davi pondera acerca da diferença entre o justo e o ímpio. Ele admite que, de fato, muitas vezes, aos olhos humanos, os ímpios parecem usufruir de uma prosperidade inabalável, não é mesmo? Mas ele adverte que os justos não devem ficar inquietos por causa disso, pois a felicidade do ímpio é passageira. O justo, por sua vez, possui um conforto que o ímpio não pode compreender. O justo pode descansar no Senhor, mas o ímpio precisa agir por sua própria força. Na verdade, os que seguem a Deus são convidados a viver de maneira diferente dos demais, e ao final poderão desfrutar tesouros maiores no céu. O que os incrédulos obtêm pode durar nesta vida se tiverem sorte. Os filhos de Deus obtêm algo que vai durar para sempre. Eu quero ler com vocês Salmos 37, versículos 4 e 5. Vamos lá? Agrada-te do Senhor. Em outras traduções diz deleita-te no Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Você já se deu conta que o ser humano gosta de fazer as coisas acontecerem? A sociedade de hoje incentiva muito essa questão através das palavras de iniciativa e proatividade. Fazer, a princípio, não é uma ação que mereça repreensão. Entretanto, há um limite para ela. Muitas vezes, no desejo de fazer as coisas acontecerem, por si mesmo, as pessoas caem em um buraco de erros sucessivos, frustrações, ansiedade, angústia e, às vezes, até em depressão. Esses versículos que acabamos de ler podem ser caracterizados como um conselho, que tem alguns verbos importantes. Deleitar-se versus conceder. Entregar, confiar versus fazer. E o próprio fazer versus sobressair. Neles estão envolvidos no mínimo 3 sujeitos. O que dá o conselho, neste caso o salmista, que convida a participar da sua própria experiência, então ele compartilha da sua experiência. O que recebe o conselho e o Senhor. Eu quero fazer algumas considerações sobre esses verbos, alguns dos quais dizem respeito a nós e outros dizem respeito ao próprio Deus. Que possamos ser, então, tocados pelo Senhor em nosso coração, na leitura desse salmo e transformados em nossas ações. Vamos lá? Deleitar versus conceder. Em primeiro lugar, você precisa aprender a dar os passos certos para ser abençoado por essas promessas, pois elas são condicionais. Eu não sei se você percebe, mas há um progresso nesses verbos que depende da aceitação por parte do ouvinte ao convite. O texto que lemos começa assim: deleita-te também no Senhor. Mas como fazemos isso? Deleitar significa ter prazer, satisfação e contentamento. Quando o salmista diz isso, implica, em primeiro lugar, reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus. Somente pode se deleitar no Senhor aquele que realmente conhece o seu senhorio. Ele é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Ele governa a história segundo os seus próprios propósitos soberanos. Para que ele possa conceder o desejo do nosso coração, precisamos deixar-nos tomar por uma grande afeição de Deus. O texto prossegue e diz: concederá o que deseja o teu coração. Não podemos amá-lo como ele nos ama, isso é uma verdade. Mas devemos amá-lo de todo o nosso coração, toda a nossa alma e de todas as nossas forças. E isso pode ser observado lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Com esse amor, coloque os seus desejos diante dele.
O nosso coração, nossos sentimentos de amor e desejo ditam em grande parte a maneira como vivemos. Provérbios 4, 23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porém, os desejos do coração do justo não são terrenos, não são supérfluos e muito menos passageiros. Não são como os desejos do coração do ímpio. Os desejos do coração do justo são muito mais excelentes e elevados. Portanto, devemos nos perguntar: queremos ter o que precisamos ou queremos ter o que os outros têm? Deleitar-se em Deus é parar de idolatrar-se a si mesmo, ou seja, eu mereço, e alinhar-se à sua vontade. Somente assim te concederá Deus o que deseja o teu coração. Isso nos leva ao próximo verbo, porque se deleitamos em Deus, podemos entregar e confiar a Ele os nossos caminhos. O texto então prossegue e fala: entrega o teu caminho ao Senhor. O texto bíblico não recomenda ao homem deixar de fazer. Ele nos sugere sermos sujeitos do ato de entregar. Lembre-se, Deus não toma. O conselho não é sermos passivos, mas agirmos no sentido de entregar a nossa vida a Deus. Ou seja, as ações a serem realizadas. Essas são as ações que vão na direção oposta ao coração humano. Você já parou para pensar como é difícil entregar a Deus a nossa vida e delegar a Ele o fazer as coisas acontecerem? Rapaz, isso é muito difícil. Porque, na verdade, eu e você, nós queremos estar no controle. Se nós entregarmos, Ele fará com que as coisas aconteçam. Preste atenção nisso. Porém, se nós insistirmos em fazer, Ele vai esperar por nós. Eu digo, poderá dar até certo em princípio, mas terminaremos cansados e exaustos. O profeta Isaías diz o seguinte no capítulo 40, 30 e 31 versos, dizendo assim, os jovens se cansam e fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sob as suas asas como águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O texto ainda continua dizendo, confia no Senhor. A questão é simples, ou confiamos em nós mesmos, ou confiamos em Deus. Não existe um meio termo. Esta é a escolha mais importante da vida que determina todos os demais passos. Provérbios 3, do 5 ao 7, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evita o mal. A atuação da providência divina é uma realidade inviolável. É uma certeza insuperável. É um fato irrevogável. Quer na prosperidade, quer na adversidade. Nada está além das mãos de Deus e a parte da sua santa vontade. Por isso, amados, essa deve ser a nossa escolha de confiar em Deus. Para confiar em Deus, você precisa então entregar e deleitar-se nele. O texto então termina esse bloco dizendo, ele tudo fará. Lembre-se que a quietude, o nada fazer e esperar, às vezes é complicado, né? Ficar em silêncio, aguardar, também faz parte da nossa caminhada, que tem momentos de corrida e descanso. Mas pense bem, depois da entrega vem o descanso, nunca vem antes. O conselho do salmista pode ser parafraseado da seguinte maneira, tome para si as ações de entregar e confiar. As demais coisas o Senhor empreenderá. Deixe com Ele para fazer. Ao entregar, nesse caso, significa confiar tudo. Vida, família, trabalho, posses, ou seja, o controle e a direção de tudo. Isso significa que Deus cuidará de nós melhor do que nós podemos fazê-lo. O que nos leva ao próximo verbo, porque se confiamos nas ações de Deus, podemos crer que Ele vai fazer o melhor para nós.
Ele diz então, fará sobressair a justiça e o direito. Somos chamados a deleitar a nossa vida, a entregar e confiar no nosso caminho ao Senhor. Mas isso não significa que devemos parar de caminhar. Muito pelo contrário. Sigamos caminhando, mas confiando que a nossa caminhada está sendo dirigida por Deus. Os seguidores de Cristo são encorajados a não viverem como as pessoas desse mundo, mas deixarem que Deus os transforme por um entendimento, por uma completa mudança da mente. E assim nós vamos cumprir a vontade de Deus naquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ele nos redime do passado, ilumina o presente e nos sinaliza o futuro. Saiba de uma coisa, e aí eu quero ser muito autêntico, né, ao falar sobre isso. Deus já viu o seu futuro e Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que é melhor para você e Ele vai abrir, Ele vai criar as possibilidades para que isso se concretize na sua vida. Mas você precisa tomar decisões. Você já pensou qual é a caminhada do justo que Deus abençoa? Por exemplo, se as finanças estão apertadas, paremos de gastar o que não ganhamos. Se o futuro parece sombrio, estudemos mais para ter um emprego melhor. Se os relacionamentos não duram, paremos de ser agressivos com os outros. Se as nossas emoções estão em frangalho, procure ajuda. Se a Bíblia não tem sido a palavra de Deus aos nossos corações, voltemos ao estudo das Escrituras e às suas páginas. Como resultado, o texto termina: a tua justiça e o direito vão sobressair. Somente quando assim fazemos é que a nossa justiça e direito são vistos. Quando renovamos o nosso pensamento, surge então uma mudança nos padrões de fala e comportamento. Desta forma, à medida que o discurso e o comportamento se renovam, os relacionamentos com os outros se renovam. E os nossos relacionamentos se renovam, nosso mundo imediato é renovado também. Lembre-se, tudo começa na mente, com o que escolhemos pensar, confiar e entregar. Você tem a capacidade de dizer: eu escolho entregar e confiar em Deus. Vou descansar nele. Em qualquer situação que você enfrente ou pensamento que você tenha, você tem o poder de tomar essa decisão. Eu concluo lembrando do homem rico que procurou Jesus, porém tomou uma decisão equivocada. Não sei se você conhece esse texto. Ele preferiu descansar nos seus bens, que trazem ainda mais fadiga. Quando ele pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a salvação? E aí Jesus dialoga com aquele rapaz. Ele prefere ficar aos lados das riquezas, porque a Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas. Ele perdeu o principal, embora tenha conservado o secundário. Nossa atitude deve ser a igual do salmista: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Não importa se aqueles que não temem a Deus estão numa boa. Pare de olhar para eles e espere em Deus. Ao invés de dizer eu posso, confie em Deus. Ao afirmar eu mereço, Deus te convida: deleite-se em mim. Reter porque é meu, Deus te pede: entregue-me. Esforça-se, Deus diz: descansa em mim. Por fim, como você tem vivido? Exausto por tentar fazer as coisas acontecerem ao seu modo, ou confiante e descansando em Deus? Por que você acha tão difícil confiar em Deus e entregar a sua vida nele? Você já parou para pensar nisso? Saiba que desde o Jardim do Éden, o homem tem desconfiado de Deus e tem tentado viver por si mesmo, ao invés de entregar a sua vida aos cuidados do Senhor. Porém, o salmista nos convida a participar da sua experiência ao dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ao encerrar esse vídeo, eu quero convidar você a deixar um like e também a se inscrever no canal. Aproveite também, deixe o seu comentário e compartilhe com seus contatos o link desse vídeo para que mais e mais pessoas possam ser alcançados pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida e que você possa deleitar-se no Senhor. Fique na paz. Deus te abençoe.